Olá, hoje eu vou falar sobre o oitavo rei de Apocalipse 17. Se você pensou por essa imagem que eu vou defender a ideia de que os reis de Apocalipse 17 são 7 papas, você está enganado. Não é essa a interpretação mais viável de acordo com o contexto bíblico. Antes, deixa eu reconhecer a você que há detalhes de Apocalipse 17 que não nos foram totalmente revelados e os teólogos não têm uma opinião definida sobre o assunto. Porém, o consenso, pelo menos entre os teólogos adventistas, é que Apocalipse 17 trata de poderes perseguidores ao longo das eras e que perseguiram o povo de Deus. Em Apocalipse 17, nós lemos sobre uma besta, um animal, que possuía 7 cabeças. Em Apocalipse 17, essas 7 cabeças também são representados como 7 montes, 7 reis, e depois surge um oitavo. Isso tem sido motivos de especulação e muitas pessoas têm pensado que Apocalipse 17, já que fala da igreja medieval, então isso significa que papas estão sendo mencionados em Apocalipse 17. Porém, essa não é a interpretação correta, por alguns motivos. Primeiro, quando nós lemos em Apocalipse 17 sobre as 7 cabeças ou 7 montes, nós precisamos ter em mente o pensamento hebraico. O que significavam montes para o pensamento hebreu. E quando você lê alguns textos, por exemplo, Jeremias 51, 25, entre outros, você percebe que montes não podem ser interpretados de forma literal. Alguns chegam a dizer o seguinte: os 7 montes de Apocalipse 17 representam as 7 colinas onde o Vaticano está situado. Isso não é correto, porque o escritor bíblico não tinha em mente esta forma ocidental de interpretar o texto. Lembre-se que o pano de fundo dos profetas do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Então, quando João menciona 7 montes, que equivalem a 7 reis, aqui em Apocalipse 17, precisamos ir para o Antigo Testamento para interpretarmos. E quando lemos, por exemplo, Jeremias 51, 25, o texto nos explica o significado de montes para o pensamento hebreu. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Este monte aqui, se você ler o verso 24, ele representa a Babilônia. Na Bíblia, montes se referem a reinos, a impérios. Há uma identificação com os reis, mas não para se referir aos reis individualmente, mas aos impérios governados por esses reis. Então, tendo isso como pressuposto, nós podemos entender que os 7 reis ou 7 montes mencionados em Apocalipse 17 representam 7 formas de governo que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Não há um consenso entre os eruditos, é óbvio, como eu falei para você, nós não podemos bater um martelo em relação aos detalhes de Apocalipse 17, mas no geral, os eruditos interpretam da seguinte maneira. Eles interpretam os 7 reis de Apocalipse como 7 impérios que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Há algumas diferenças interpretativas, alguns preferem não incluir alguns impérios na lista. Mas, no geral, os eruditos incluem os seguintes impérios. Eu vou ler o texto antes para você entender o porquê. Apocalipse 17, 9 diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são também 7 montes. Bom, montes não são pessoas isoladas, são reinos. De acordo com Jeremias 51, 25, então, você já deve descartar a interpretação de que são 7 papas, tá? Nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, ou seja, nos dias de João, 5 haviam caído. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco.
Veja, qual era o império que dominava nos dias de João? Roma. Então nós temos que entender a profecia não só de uma perspectiva futurista, mas de uma perspectiva historicista, que considera a atuação de Deus não só no futuro, mas a atuação de Deus no passado e no presente. Então, da perspectiva de João, um reino existia. E por isso os eruditos interpretam que os reinos que oprimiram o povo de Deus ao longo da história, antes de Roma imperial, foram Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Esses seriam os 5 reis que caíram. O 6º, Roma, que existia nos dias de João. E o 7º, Roma papal, que surgiu, obviamente, de Roma imperial. E o 8º rei? Há interpretações diferentes. Eu até tenho um artigo em que eu apresento as principais interpretações sobre o assunto, mas eu gostaria de dar uma interpretação mais recente e que eu vou também incluir no meu artigo, que é a interpretação do Dr. Vanderlei Dornelles. Ele faz uma interpretação muito interessante explicando que o 8º rei poderia ser o mesmo poder representado pela besta que sobe da terra, em Apocalipse 13, 11 em diante. Então ele identifica esse 8º rei como sendo os Estados Unidos da América. Nós cremos, não é, que tanto Roma papal quanto os Estados Unidos da América terão um papel fundamental no cumprimento das profecias apocalípticas, especialmente Apocalipse 13. Então o Dr. Dornelles deduz, não é, pelo paralelismo que há entre Apocalipse 13 e 17, que esse 8º rei seria os Estados Unidos da América, que dará toda a sua força ao poder representado pela besta para impor um decreto dominical, uma falsa adoração ao verdadeiro Deus. E uma outra interpretação interessante que é viável, né, é do nosso amigo Felipe Reis. Por exemplo, ele apresenta os 7 reis do Apocalipse mais 8º da seguinte forma: ao invés de começar por Egito, ele começa por Babilônia. Então pode ser Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Ele cita o 5º como reinos europeus. Ele coloca como 6º o papado, o 7º o ateísmo da Revolução Francesa e o 8º o papado pós a cura da ferida. Obviamente, ambas as interpretações existem pontos fortes e pontos fracos. É por isso que nós não podemos bater o martelo em cima de uma interpretação. Agora, o que nós podemos saber é que realmente o propósito de Apocalipse 17 não é falar de papas isolados, mas é do sistema como um todo, não é? Em união com o sistema político mundial para implantar uma falsa adoração a Deus nos últimos tempos. Obviamente, esse é um assunto muito amplo, eu estou apenas aqui dando alguns vislumbres para você estudar e para você descartar essa possibilidade de a profecia deter-se em papas específicos. A profecia apocalíptica nos mostra a atuação de Deus de uma perspectiva passada, presente e futura, então você não pode jogar tudo para o futuro. Há outros detalhes, obviamente, do Apocalipse 17 que eu não posso mencionar por causa do tempo, nosso tempo já estourou, mas no meu blog você vai perceber, vai ver um artigo com interpretações diferentes sobre o assunto e eu gostaria de indicar para você, entre outros livros, este livro aqui, ó, Apocalipse, a Batalha Final. Este livro foi escrito pelo pastor Arilton de Oliveira, apresentador do programa Bíblia Fácil. E se você quiser mais detalhes sobre o Apocalipse, você pode adquirir esse livro no site livrariaadventista.com.br. Tá bom? Você digita lá no campo de busca Apocalipse, vai aparecer este livro do pastor Arilton, bem como o livro do Dr. Vanderlei Dornelles, O Último Império, e também Pelo Sangue do Cordeiro. São 3 livros excelentes, entre outros, para você poder entender o Apocalipse. Para finalizar mesmo, um outro livro muito interessante que vai lhe ajudar a ter base bíblica e histórica para você colocar os Estados Unidos da América na profecia de Apocalipse 13, junto com Roma papal, é o livro Apocalipse 13 de Mervyn Moore. Na mesma livraria, onde você poderá adquirir esse livro do pastor Arilton, você vai encontrar também este livro. Aprofunde-se no Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. É a revelação de Jesus Cristo quanto aos eventos finais que antecedem a sua segunda vinda. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.